Olá, pessoal, como vocês estão? Todos animados para aprender muito sobre como economizar em Orlando? Eu estou muito animada, porque assim, se tem uma coisa que eu odeio é gastar mais em uma coisa que poderia ter custado mesmo, menos, sabe? Nossa, gente, eu tenho um pânico disso que vocês nem imaginam. E é por isso que eu virei a louca da economia. E eu quero passar aqui um pouquinho de alguns erros, alguns mitos também comuns que eu vejo por aí, que fazem as pessoas perderem muito dinheiro em uma viagem para Disney, tá? Então, assim, se você for aquela pessoa das anotações, já se prepara aí para fazer umas anotações, para você não esquecer de tudo que a gente vai passar aqui, porque a gente vai passar pelos 10 erros, assim, 10 erros comuns. Claro que tem muito mais, eu poderia ficar aqui falando horas e horas e horas para você, mas vocês não iam me aguentar falando tanto tempo assim. Então eu tentei resumir aqui nesses 10 principais erros, tá? E aí, se vocês quiserem ir, enfim, conversando aí, né, no chat, me mandando mensagens, eu vou tentar dar uma olhadinha e responder algumas dúvidas ao longo aqui da aula, mas é possível que eu não consiga responder tudo, até para essa aula também não ficar enorme, né? Não ficar aí 3 horas de aula, que não é isso que a gente quer, né? Então, a gente já vai começar falando aqui do código da viagem econômica, como você vai proteger o seu bolso em uma viagem para Orlando e como você vai evitar armadilhas comuns, economizar milhares de reais, mas são milhares de reais mesmo, tá? Eu vou até aqui desabilitar a minha câmera para vocês conseguirem enxergar todos os slides que eu vou passar aqui, tá? Pronto, então vamos lá, a gente vai falar aqui do código da viagem econômica, a gente vai falar de como você vai proteger o seu bolso em uma viagem para Orlando, como você vai evitar aí armadilhas comuns. Eu vou tentar também não me estender muito, porque se deixar, eu fico falando aqui de viagem, fico falando de economia, fico falando de Disney até não poder mais, e vocês não vão aguentar mais me ouvir falando. Então eu vou tentar ser breve, então talvez eu não consiga responder todas as dúvidas, se forem muitas, mas eu juro que eu vou tentar, tá? Então bora lá para a nossa aulona de como você economizar, evitando esses 10 erros de planejamento. Eu vou começar aqui rapidamente, eu juro que vai ser muito, muito rápido. Eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Andréa Dias, caso você não saiba, caso você tenha caído de paraquedas aqui nessa aula. Eu tenho um blog sobre Disney desde 2013, então desde 2013 eu falo aí sobre Orlando, sobre viagens para Orlando. Esse blog, né, já passou por algumas reformulações e aí ele virou o Orlando Econômico, como conhecemos hoje, né, e virou aí meu perfil no Instagram, Orlando Underline Econômico. Então, se você não me segue, já me segue lá. Eu já fui mais de 35 vezes para Disney, então já está atualizado aqui, já está desatualizado aqui essa imagem, porque já foram mais de 35 viagens para Orlando. Já são aí mais de 10 anos ajudando mesmo viajantes. Então, depois que eu comecei o blog, depois que eu comecei a falar de Disney um tempinho, depois eu comecei de fato a ajudar os viajantes, né? Comecei a fazer consultoria, serviço de roteiro personalizado, enfim, coisas que eu já nem faço mais hoje em dia, mas já comecei a ajudar os viajantes. E aí que começou a minha trajetória neste mundo de ajudar as pessoas a viajarem mais para Orlando. E eu já visitei mais de 40 países, então eu realmente amo viajar. Eu viajo muito, sempre que eu posso eu viajo, eu realmente amo, amo, amo de paixão viajar. E aí todas essas viagens já me acumularam em muita experiência, né? Me considero hoje uma viajante experiente. E eu sou a louca da economia, então eu consegui viajar muito, economizando, conseguindo sempre o melhor custo-benefício, né? Então eu sempre brinco que economizar não é de deixar de aproveitar, é a gente fazer as coisas melhor, a gente gastar menos em algo que né, poderia custar mais. Então eu fico muito pé da vida quando eu gasto mais em uma coisa que poderia custar menos. Então isso me deixa louca. E foi isso que me motivou a criar também o Orlando Econômico do jeito que ele é hoje, porque eu não quero que as pessoas, ou seja, vocês, eu não quero que vocês gastem mais em uma coisa que poderia custar menos. Combinado? Então, sem mais delongas, bora lá para o nosso primeiro erro, que é sobre passagens aéreas. Então, as pessoas costumam achar que elas precisam de milhas acumuladas para economizar. Ah, se eu não tenho milhas, então eu não vou conseguir emitir uma passagem com milhas, eu não vou conseguir economizar, eu vou precisar economizar de outra forma. E sim, existem dezenas de formas, inclusive eu listo 13 formas, né? Não nessa aula, porque essa aula aqui seria só sobre passagens aéreas se eu fosse falar dos 13 erros ali, mas tem muitas formas de você conseguir economizar que não tem nada a ver com milhas, nem com emissão com milhas, nem nada do que eu vou falar aqui agora para você. Mas é possível sim você economizar, emitir uma passagem com milhas, mesmo que você não tenha nenhuma milha, mesmo que você tenha 0 milhas acumuladas, é isso que eu vou mostrar aqui. Então, nesse exemplo da passagem, a gente tem aqui uma cotação de São Paulo para Miami, pelo Latam Pass, dando aí 70 mil pontos, um pouquinho mais de 70 mil pontos nessa minha cotação. Então, a gente tem aí de volta a Miami cerca de 70 mil pontos, só que você tem um total de 0 pontos. O que fazer? O que fazer, Andréa? A primeira coisa que você pode tentar fazer é aproveitar as promoções, né, que as companhias fazem de compra de pontos com desconto. Então é muito comum a gente ver essas promoções de compras com desconto, sempre tem.
não só do Latam Pass, né, mas para as demais também. E aí, nesse exemplo aqui de 60% de desconto, a gente tinha 60% off na compra de pontos para quem era assinante do Latam Pass do clube, né, ou portador do cartão de crédito Latam Pass, e 55% de desconto para os demais clientes. Tá? E aí você poderia, inclusive, assinar o clube Latam Pass na hora para ter acesso a esse desconto na compra de pontos. Sim, tem, com bastante frequência tem esse tipo de promoção de compra de pontos, tá? E aí vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Então a gente tem aí, a gente precisa comprar ali 71 mil pontos para a gente emitir aquela passagem que a gente viu. Então, considerando esse cenário, se a gente fosse assinante do Clube Latam ou portador do cartão, a gente pagaria 1.998 nesses 71 mil pontos. Se a gente não fosse, a gente pagaria 2.336,50, tá? E aí, quanto que custaria para emitir essa passagem do zero comprando esses pontos com desconto? Então, sendo um assinante do Clube Latam, a gente teria 1.998 mais a taxa de embarque, dando um total de 2.186, tá? Vai guardando aí esses números que eu tô falando para vocês, que a gente vai fazer uma comparação aqui já já. E aí, os demais clientes, né? Se você não assinou o Clube da Latam, não tem o cartão de crédito deles, o valor total com a taxa de embarque seria 2.424,56, tá? Combinado? Então, vamos ali ver a economia que a gente teria. Porque se a gente fosse comprar essa passagem na grana ali, no cash, direto no site da Latam, a gente pagaria 2.724. 2.724. Ou seja, compensaria muito mais a gente fazer a compra dos pontos para fazer essa emissão por milhas, mesmo tendo 0 pontos, né? Saindo ali do 000. Se você já tem alguns pontos ali, melhor para você. Né? Fica mais barato ainda, fica mais vantajoso ainda. E aí, daria uma economia de até R$ 538,62 por pessoa, né? Claro que, como eu mostrei, a economia vai variar se você é assinante do clube, né? Se você pegou ali mais ou menos desconto, mas de qualquer forma, você economizaria. Então, olha que opção viável para você, que tem 0 pontos, mas mesmo assim, você consegue emitir uma passagem com milhas, olha isso, com milhas, fazendo essa compra com desconto. E isso, como eu falei, vale para qualquer programa, né? Smiles, Tudo Azul, eles também fazem com frequência essas promoções, tá? Quando que acontecem? Essas promoções acontecem, assim, não tem muita data, mas fica de olho nas datas ali do varejo, né? Então, dia do consumidor, semana do cliente, semana do não sei o quê, aniversário da companhia aérea. Então, eles sempre costumam fazer, né? Tudo é motivo para ter uma promoção a mais, mas elas acontecem com bastante frequência, tá? Tem que ficar ligado mesmo no site, tem que assinar ali para receber os e-mails deles, fica ligado nas redes sociais, porque sempre tá tendo promoções interessantes ali de compra de pontos com desconto. E aí, mesmo que você não tenha milhas, você consegue fazer emissão dessa forma e com economia. E tem mais um jeito aqui que eu vou mostrar, também emitindo com milhas e também saindo de 0 pontos, que são os balcões de milhas. Né? O balcão de milha é quando uma pessoa ou uma empresa ou uma agência faz a emissão por você com valores negociados no preço das milhas. Então, essa pessoa, essa empresa, essa agência tem ali milhões de milhas, né, acumuladas nas suas contas e eles negociam o valor do milheiro, que é o valor de 1.000 milhas. Então, 1.000 milhas Latam Pass custa tanto, 1.000 milhas Smiles custa tanto, 1.000 milhas Tudo Azul custa tanto. E aí você quer emitir essa passagem, por exemplo, com 71 mil pontos da Latam Pass, e aí você vai falar com a pessoa, minha passagem custa 71 mil pontos, eu preciso emitir Latam Pass. Aí ele vai te falar, Latam Pass, o valor de 1.000 milhas está tanto. E aí ele vai calcular o quanto que você tem que pagar para ele e vai fazer a emissão por você, no seu nome, tudo bonitinho, tudo maravilhosamente bem. Então, essa é uma outra forma vantajosa quando você precisa emitir uma passagem assim rápido, que você não pode esperar uma promoção de compra de pontos. Ou você achou uma emissão com milhas ali que está muito barata em milhas. Nossa, está muito barata essa emissão. Putz, eu preciso aproveitar, mas não tenho milha, não tenho ponto, não tenho nada, não tem promoção, não tem compra de ponto, não tem nada. O que eu faço? O balcão de milhas pode te ajudar nesses casos, tá? Nesses casos. Inclusive, eu já utilizei algumas vezes, eu tenho lá os meus contatos favoritos de balcão de milhas. E aí, né, enfim, né, empresas e pessoas sérias e confiáveis que fazem esse tipo de emissão. Então, também não vai fazer com qualquer pessoa, sem nenhuma referência, sem nada do tipo, para você não correr risco, tá? Mas existem sim muitas pessoas sérias, super, enfim, né, corretas, e eu já utilizei esse serviço, então por isso que eu tô dizendo. Conheço muita gente também que já utilizou, então por isso que eu sei que é né, um mercado sério, tem muita gente boa também trabalhando. Então, nesse exemplo aqui do balcão de milhas, por exemplo, que eu participo, de uns do que eu participo, a gente tinha o melhor valor para a compra de 1.000 milhas da Latam Pass, que é esse nosso exemplo aqui da passagem de Miami,
por R$ 26. Então, 1.000 milhas da Autopass estava saindo por R$ 26. Se a gente fizesse a conta das nossas 71.000 milhas, a gente teria que pagar 1.846, mais o valor da taxa de embarque, né, que a gente não tem como fugir, e a gente teria um total de 2.034. Então, ou seja, ficou ainda mais barato do que fazendo a compra de milhas, porque a gente conseguiu o quê? Um valor muito bom no milheiro, né, nas 1.000 milhas aí do Latam Pass, através do balcão de milhas. Então, como eu gosto de brincar, sempre é possível economizar. Eu tenho esse jargão, esse mantra para mim, tenha esse mantra para você também, que sempre é possível economizar. Então, nesse exemplo, a gente já tem aí quase R$ 700 de economia por pessoa na mesma passagem e para as mesmas datas, tá? Onde encontrar o balcão de milhas? Ó, o balcão de milhas tem vários cursos de milhas que tem, por exemplo, às vezes algum dos bônus é o grupo de balcão de milhas. Esses que eu faço parte, esse que eu faço parte, por exemplo, é um balcão que tem as pessoas verificadas ali. Então, as pessoas são verificadas, passam por umas aprovações ali, e depois que elas são aprovadas, elas ficam disponíveis ali no balcão de milhas. E o bom é que você pode ver a avaliação das pessoas, você pode ler o review e tal. Então, é bem interessante. Eu separei ali os quatro contatos confiáveis de balcão de milhas, que depois eu falo mais sobre isso. Mas, assim, muitos cursos de milhas oferecem, às vezes tem empresas que fazem só isso, né? Só balcão de milhas, aí normalmente você paga para ter um acesso a esse tipo de coisa e tal. Quem é aluno do meu curso de Orlando já sabe que lá no módulo 1 de passagens aéreas eu deixo lá os contatos desses meus contatos verificados lá do balcão de milhas. Agora vamos para o erro 2, gente. Eu vou tentar agilizar um pouco mais pra gente, né, não ficar aqui uma aula eterna para vocês e a gente conseguir passar por todos os erros, tá? Então vamos lá, erro 2, hospedagem Disney. Então tem gente que sonha em se hospedar na Disney, mas olha lá os valores do site e fala, meu Deus, tá muito caro. Os valores são muito altos, muito fora da minha realidade. O que você precisa saber é que existem meios totalmente legais, totalmente corretos, nada de esqueminha, de você conseguir até 50% de desconto nos melhores resorts do complexo, tá? E com todos os benefícios que uma hospedagem Disney, né, inclui, que é a entrada antecipada, o benefício de reserva nos fura-filas, que você tem uma antecedência maior. E aí alguns hotéis oferecem as horas extras noturnas. Então, por exemplo, o Animal Kingdom Villas é um hotel deluxe da Disney. Então, a categoria desse hotel é deluxe, que é a categoria mais alta aí dos hotéis da Disney. Além da entrada antecipada nos parques, eles oferecem essas horas extras noturnas. Então, eu vi, já perguntaram o que são essas horas extras noturnas. As horas extras noturnas são horas extras à noite, como o próprio nome já diz, que alguns hotéis da Disney, então só os hotéis da categoria Deluxe da Disney, oferecem em dias selecionados, então 2 noites por semana, em parques selecionados. Então lá no calendário oficial de horários da Disney, a gente consegue ver que dias e que horários e que parques está rolando essas horas, essas noturnas, mas elas acontecem sempre ao longo do ano todo. E só os hóspedes desses hotéis Deluxe têm direito. Então, o parque fica muito vazio durante essas horas, essas noturnas, dá para aproveitar muito sem filas. Enfim, para mim, é o melhor benefício que uma hospedagem Disney oferece. Muito mais do que a entrada antecipada são as horas dessas noturnas, porque a entrada antecipada são só 30 minutos, né? E as horas dessas noturnas são normalmente 2, 3 horas que você consegue aproveitar. E aí, claro que você vai deixar as atrações mais concorridas ali para aproveitar durante as horas dessas noturnas para pegar elas sem filas, né? E aí, no caso do Animal Kingdom Villas, ele tem aí quartos com vista, né, para os animais, vista para a floresta, lá para a savana do Animal Kingdom. Então, realmente é um hotel que muita gente sonha em se hospedar. E aí, se a gente olhar, por exemplo, né, no site da Disney, a gente tem 4 diárias com um desconto de 25% que eles estavam oferecendo direto no site da Disney. E aí o valor com esse desconto ficaria $2.167, tá? $2.167. Mas o que você precisa saber, como eu te falei, que dá para você pagar praticamente metade do valor, dá para você pagar aqui, ó, $1.104 no mesmo hotel ali, nas vezes diárias, mesmo número de noites, 4 noites. Então, uma economia de $1.000, gente, é muita economia, né? É um dinheiro muito, muito alto ali para nossa viagem. Isso porque eram somente 4 diárias, né? E aqui, eu tô falando que é possível, que é real. Eu trouxe até esses exemplos aqui para vocês verem que eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Eu já usufruí desse benefício centenas de vezes. Então, é uma coisa totalmente possível. Como a Natália, que economizou aí mais de R$ 5.000 na hospedagem dela da Disney. E o Matheus, que pegou aí o Polynesian. Ele pegou o Polynesian, que é um hotel que fica no Magic Kingdom, um hotel bem, bem caro. Ele tem um valor, por exemplo, bem maior que o Animal Kingdom Villas. E aí, para o período dele, que também já era um período maior, ele conseguiu uma economia aí de quase 15 mil
de diferença para a cotação mais barata que ele tinha e quase 20 mil para outras opções. Então, olha o tanto de economia que é possível só com essa dica, só com essa opção de pagar 50% a menos nesses hotéis, tá? E outra forma de você conseguir descontos interessantes ali em hospedagem Disney é você ficar sempre atento em outros sites que não são o site oficial, como eu já falei. E um desses exemplos é o site da Priceline, tá? O site da Priceline, que, por exemplo, neste caso aqui está oferecendo uma economia de 39% versus o site oficial. Então, eu, por exemplo, né, esse print aqui é de um exemplo de uma estadia minha, né? Eu me hospedei lá no All Star, reservando através da Priceline, pagando $88 a diária, ao invés de pagar 146, que era o valor que estava lá no site oficial. Priceline é confiável. O Priceline é confiável, gente. Eu já usei várias vezes, não só para hospedagem Disney, tá? Eu já utilizei para vários outros tipos de hospedagem, enfim, eles têm várias opções de oferta lá. E às vezes vale bem a pena. Então, eu já me hospedei várias vezes reservando através deles, nunca tive problema até hoje. Tudo certo ali nas minhas estadias com o Priceline. Então, é uma opção interessante também, que muitas vezes a gente consegue esse tipo de promoção, né, nas hospedagens Disney. Eles têm, enfim, várias outras coisas no site, né? Também não é nem só hospedagem, muito menos só hospedagem Disney. Mas, de vez em quando, a gente consegue essas ofertas bem interessantes também em hospedagem Disney através deles. E outra opção de economia, como eu sempre falo, que sempre é possível economizar, a gente tem outro exemplo, que é o quarto da Pequena Sereia no Art of Animation. Então, o Art of Animation é um hotel da Disney. Ele não é a categoria Deluxe, tá? Não é aquele hotel que dá as horas dessas noturnas, mas ele é um hotel super temático. Então, quem viaja com criança pequena gosta do Art of Animation, porque ele tem as suítes temáticas da Pequena Sereia, do Carros, e assim, a área da piscina dele também é super temática, com playgrounds temáticos, ele é bem temático. Então, as pessoas adoram esse hotel, ele é bem concorrido, inclusive. E aí, no site da Disney, a gente tinha ali $1.851 para 7 diárias, tá? E não tava com nenhuma promoção, né? Nesse caso, não tinha nenhuma daqueles descontinhos adicionais que às vezes eles oferecem. E aí, se a gente olhar, por exemplo, nas nossas lojas a preço de custo, então essas 7 diárias aí, a gente tinha uma diferença aí de mais de R$3.000 para o mesmo quarto, para o mesmo período, tá? Então, as nossas lojas a preço de custo, eu nem vou entrar em muitos detalhes aqui agora, mas as nossas lojas a preço de custo é uma forma que eu também criei aí ao longo desses anos ajudando viajantes, que eu repasso os valores de ingressos e hospedagens a preço de custo, ou seja, o que chega das operadoras lá de fora para mim, eu não coloco nenhuma margem, eu não coloco nenhuma comissão, então por isso que a gente geralmente consegue valores aí bem agressivos, tá, em hospedagem e ingressos. E aí, este exemplo foi um desses, então a gente conseguiu aí uma economia agressiva, principalmente porque também o site da Disney não estava com nenhuma promoção adicional, nenhum desconto naquela época, né, nesse período para essas datas e para esse quarto, mas ainda assim a gente conseguiu aí um valor muito melhor do que o site da Disney. Então, como eu, né, o resumo da ópera aqui, não ache que o site da Disney, que os valores que você vê lá, são os valores que você pode pagar muito menos, tá? E ainda falando de hospedagem, uma coisa que muita gente pensa, né? Ah, eu já reservei o meu hotel. Acho que eu não consigo economizar mais. Não consigo, já reservei, já foi. Certo? Errado. Quem respondeu errado aí acertou. Porque, ó, o que eu vou te falar, presta atenção, já anota isso aí para você pesquisar quando você sair dessa aula. Tem ferramentas que monitoram o valor que você pagou na sua estadia. Então você faz o cadastro, você coloca lá hotel tal, dia tal, data tal, paguei tanto, esse era o quarto, nananã. Essas ferramentas vão monitorar esse valor que você pagou para essa hospedagem e elas vão te alertar caso elas encontrem um valor melhor do que o que você pagou. Então, ou seja, é um valor mais baixo para uma hospedagem que você já reservou. E aí, claro que você tem que reservar o quê? Uma hospedagem com cancelamento gratuito, tá, gente? Cancelamento gratuito, assim, salva vidas de verdade, tá? Porque aí você vai encontrar o quê? Eles vão te avisar dessa reserva mais barata, você vai cancelar a sua original e vai fazer uma nova reserva com o preço da promoção, com o preço promocional, com o preço mais barato. O que eu fazia antes de conhecer essas ferramentas, né? Depois que eu fazia uma reserva, eu sempre opto por cancelamento gratuito, né? Eu realmente priorizo muito o cancelamento gratuito. E aí eu ficava lá, eu continuava pesquisando. Até o dia da minha viagem eu continuava pesquisando, feito uma louca. Tanto que, né, eu sou carinhosamente apelidada de louca das pesquisas. Então eu ficava lá pesquisando. E uma coisa é fato, guarda isso que eu vou falar agora. Eu raramente, mas raramente mesmo, ficava com a minha primeira opção de reserva. Então, com aquela primeira reserva que eu fiz. Eu raramente ficava com ela, eu sempre cancelava, porque eu tinha achado uma
opção melhor do que a que eu tinha reservado por um preço, às vezes o mesmo preço, mas um hotel melhor, às vezes um mesmo hotel com um preço melhor, às vezes um hotel similar, mas com mais benefícios, então com café da manhã gratuito, por exemplo. Então eu sempre acabava mudando, cancelando a minha reserva original e pegando alguma outra coisa melhor. Gente, olha, 99% das vezes. Então isso é uma dica que as pessoas não dão valor, as pessoas não dão valor, mas ela é muito verdade. Ó, Camila, aconteceu isso comigo. Eu reservei uma hospedagem e 2 meses depois estavam oferecendo o mesmo valor, só que com café da manhã. É isso. É isso também já aconteceu direto comigo. Então, isso, gente, dica de ouro para a vida. Como vocês viram, essa dica vale para qualquer viagem, não só para Orlando, tá? E várias ferramentas fazem esse serviço que eu falei de graça, e uma delas chama Pruvo. Então, anota aí Pruvo para vocês pesquisarem depois. Mas tem várias, tá? A Pruvo é uma delas que fazem esse tipo de né, monitoramento aí e te alertam quando eles verem alguma diferença de preço mais baixo do que o que você pagou. A grande questão é que esses sites que fazem isso, eles vão monitorar o seu hotel. Então, eles vão monitorar aquele hotel, né, para aquelas datas que você colocou no tipo de quarto que você reservou. Eles não vão estar monitorando outras opções, porque também, senão seria um negócio infinito, né, de opções, imagina. Por isso que eu recomendo que você utilize sim essas ferramentas, mas não deixe de fazer sua própria pesquisa, principalmente se ainda falta muito tempo para sua viagem. Porque, meu, provavelmente vai aparecer coisa melhor, vai aparecer coisa mais barata, vai aparecer alguma outra coisa. E aí você, com certeza, né, escolheu ali o cancelamento gratuito. E aí você consegue aproveitar dessas opções mais vantajosas, né? Conforme elas forem aparecendo, tá? E elas geralmente aparecem, principalmente quando você faz uma reserva ali com muita antecedência, tá? Combinado? Vamos para o erro número 4. Estou tentando aqui correr um pouco para a gente conseguir passar pelos 10 erros, tá? Então, ó, número 4, transporte, gente. O que muita gente pensa, né, na hora de falar de transporte, que aluguel de carro é caro, que as locadoras cobram taxas absurdas de pedágios. E aí as pessoas falam, ah, acho que eu vou usar o transporte do hotel, vou usar Uber, não vou alugar carro, tudo mais. Bom, vamos falar desse erro e vamos dividir esse erro em algumas partes, porque tem alguns pontos que eu preciso falar para vocês deste erro número 4, tá? Então, é um erro que tem sub-erros. Então, vamos lá. Primeira coisa. O aluguel de carro, ele não precisa custar um rim, tá? Ele não precisa custar um rim. Geralmente, alugar direto do site das locadoras aéreas, das locadoras de carro, desculpa, vai ser mais caro sim, tá? Eu acho que eu aluguei uma ou duas vezes só direto do site da companhia, da locadora, mas todas as outras infinitas vezes saía bem mais caro. Bom, uma das formas que você pode, né, fazer para economizar é utilizar ali os benefícios, por exemplo, que as locadoras têm com bancos, às vezes com cartões de crédito, com outras empresas. Né? Então, eles têm essas parcerias, às vezes eles oferecem alguns descontos adicionais que vale a pena você, né, incluir ali no seu orçamento, porque a gente tem que fazer orçamento e a gente tem que fazer pesquisas. Então, incluir no seu orçamento. No caso da Hertz, por exemplo, eu vou deixar aqui alguns códigos para vocês utilizarem no site da Hertz para tentar melhorar ali o valor da sua locação, tá? Então, a gente tem esses 3 códigos CDP que você vai inserir na hora que você estiver fazendo a sua cotação direto no site da Hertz. E claro, se você fizer sem esses descontos, provavelmente você não vai conseguir um valor interessante, mas com esses descontos pode ser que você consiga, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, a parceria do Mastercard Black, é esse código de desconto e ele te dá um percentual de desconto. Do Visa Infinite Platinum, este código aqui, e do Amex, este código aqui. Então tente, né, tente utilizar esses códigos aqui neste campo de desconto no site da Hertz e ver como é que fica ali o valor com e sem o código para ver se fica um valor interessante para as suas datas e para o tipo de carro que você está querendo alugar, tá? A segunda coisa, por exemplo, nos demais sites que não são os sites oficiais das locadoras, enfim, que são os que eu normalmente utilizo, tá? Você também consegue tentar baratear o valor da sua diária, como nesse exemplo que eu trouxe aqui, utilizando a combinação de guia anônima e IP de outros países. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem, olha, o mesmo carro, exatamente o mesmo carro, na mesma locadora Alamo, que para mim é a melhor locadora, é a melhor, eu não vou falar que eu sempre alugo com eles, porque se eles estão com uma diferença de preço muito grande, eu vou para outras opções. Mas quando a diferença é pequena, às vezes eu prefiro pagar um pouquinho a mais só para alugar com a Alamo, porque eles são muito bons. Então, a gente tem aqui, nesse exemplo da Alamo, mesmas datas, a gente tem aqui o valor da diária, R$ 44,88 e versus R$ 56,92. Então, neste exemplo de cima, que está mais barato, eu estava utilizando o quê? A guia anônima e o IP de outro país,
versus o exemplo aqui abaixo sem essas opções, tá? Então, olha como às vezes essas dicas assim que as pessoas não dão valor, às vezes não acham que é balela, podem resultar em uma economia para você. Então, a guia anônima é muito simples, né? Se você digitar no Google ali como abrir a guia anônima, você vai ver ali centenas de instruções ali. Nem vou entrar muito neste quesito para a gente não ficar com aquela aula gigantesca que eu falei. E IP de outros países. Eu gosto muito de utilizar a Urban VPN, que é uma extensão que você instala no seu navegador, por exemplo, se você usar aí o Google Chrome. Você instala no seu navegador, é uma extensão que você instala, ela é gratuita, ela funciona muito bem. E você consegue acessar sites como se você estivesse em outro país. Inclusive, isso vale para sites que normalmente, às vezes, algum site que você tenta acessar de fora, ele fala que o site não está disponível para sua localização ou coisas do tipo. A Urban VPN também resolve esse tipo de questão. E aí você consegue até selecionar o país, escolher entre vários países, enfim, até para testar, para ver se dá mais diferença ainda, né, na sua locação, mudando o tipo de país, tá? E, inclusive, você pode utilizar essa mesma dica da Guia Anônima IDP para outras pesquisas que você faz, passagem aérea, pesquisa de hospedagem, para tudo isso você pode utilizar. Então, já anota essa dica também, tá? Anota essa dica também. Olha o Felipe, IP, utilizei o IP e deu uma diferença de $100 na minha hospedagem. É isso, hospedagem também. Já aconteceu também comigo. Então, assim, essa dica vale para muita coisa, tá? Muita coisa. Se você colocar na ponta do papel, uma diferença, por exemplo, de $10, aí, um pouco mais de $10 na diária, gera uma economia aí de R$ 1.000 em uma viagem de 15 dias, né? Ó, R$ 1.000 a menos, imagina, nossa viagem. Nesse caso aqui, o Rodrigo utilizou essa dica para a alocação dele e fechou e saiu metade do valor, gente. Metade do valor para o período, né, de 20 dias que ele estava alugando para as datas dele. Olha que surreal, né? Olha que surreal. Às vezes eu vejo umas coisas que nem eu acredito direito. Eu falo, gente, vocês economizam demais, cara. Parabéns. É surreal. Bom, vamos continuar aqui falando do nosso erro de transporte, tá? Outra, né, o nosso segundo sub-erro daquele item. Você não precisa e nem deve utilizar o pacote de pedágio das locadoras, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai me contratar aquele pacote de pedágios que eles oferecem, pedágios ilimitados, que isso daí é a maior furada do planeta. E o que eu recomendo para quem está indo para Orlando é utilizar o Visitor Toll Pass, tá? O Visitor Toll Pass é um serviço gratuito, oferecido né, pelo estado ali, pela cidade de Orlando, né, pelo Centro de Turismo de Orlando. E ele é oferecido gratuito. Você não paga nenhuma taxa, você não paga nada para utilizar a tag do Visitor Toll Pass. Você só vai pagar pelos pedágios que você passar. Se você não passar por nenhum pedágio, por nenhuma pista de cobrança automática de pedágio, você não tem custo nenhum. Então, o Visitor Toll Pass é a melhor opção para quem está indo para Orlando e vai dirigir em Orlando, tá? Ele funciona em todo o estado da Flórida, mas a tagzinha do Visitor Toll Pass você tem que retirar no aeroporto de Orlando. Então, o funcionamento dele é super simples, tá? Você faz um cadastro no aplicativo do Visitor Toll Pass. Então, já anota aí nas suas anotações dessa aula Visitor Toll Pass. Depois você dá uma pesquisada lá, mas é simples. Você faz um cadastro lá no aplicativo, no site. Você vai pegar uma tagzinha como essa aqui da imagem, para você pendurar no retrovisor do seu carro e poder passar pelas pistas de cobrança automática. Você tem que dar uma olhada se a locadora que você escolheu é parceira do Visitor Toll Pass. Lá no site deles tem todas as informações, tá? Mas a maioria das locadoras, das grandes locadoras, elas são parceiras, sim. Você vai retirar sua tagzinha no aeroporto. Então, você fez o cadastro lá no aplicativo, vai ter um códigozinho lá, um QR Code, que vai aparecer no app. E aí, lá no totem que tem no aeroporto, você vai pegar essa tag lá na maquininha mesmo. Não precisa nem falar com ninguém, não precisa nem gastar o inglês, que você faz tudo automático pelo totem, tá? Você vai pendurar no retrovisor e acabou. Você pode passar tranquilamente, né, nos pedágios que você precisar lá, que não vai ter nenhum problema, que a locadora não vai te cobrar nada, tá? A locadora não vai te cobrar nada. Você só vai ser cobrado dos valores dos pedágios que você passar no cartão de crédito, diretamente no cartão de crédito que você cadastrou no aplicativo do Visitor Toll Pass, tá? Então, é só isso. Mas a locadora não vai me cobrar em duplicidade? Não vai te cobrar em duplicidade, mas o que você precisa verificar? Se a locadora é parceira do Visitor Toll Pass, né? Porque se ela não for parceira, aí você vai ser cobrado provavelmente em duplicidade, tá? Então, se a locadora for parceira e você fizer o seu cadastro certinho no aplicativo,
E o que eu falo de cadastro certinho? Você vai fazer o cadastro, você vai lá, pegou a tag, tudo bonitinho. Quando você chegar no seu carro, entrou no seu carro, colocou o negócio no retrovisor, o que você vai fazer? Presta atenção. Já anota aí para você não esquecer. Você vai acessar o aplicativo do Visa Toll Pass e vai inserir as informações do carro. Então você só pode fazer isso depois que você pegar o carro, porque antes você não vai ter o modelo do carro, você não vai ter a placa do carro, você só vai ter isso depois. Então, já pegou o seu carro ali, tá com as informações do carro, você, antes mesmo de sair do aeroporto, você entra no aplicativo e vai ter a opção lá de você atualizar os dados do carro. Você vai inserir, é o carro do modelo tal, da marca tal e da placa tal. Só isso que você precisa inserir. O mais importante é a placa, tá? A placa do carro. Inseriu a placa do carro, salvou, pronto, acabou. Aí você não vai ser cobrado em duplicidade. Já utilizei dezenas de vezes isso, nunca tive problema. Esse serviço funciona muito, muito bem, tá? Muito bem mesmo. E aí, né, o terceiro sub-erro desse nosso ponto de transporte é a pessoa. Como que eu vou explicar? É a pessoa achar que ela vai conseguir utilizar em 100% do tempo o transporte gratuito dos hotéis para ir para os parques, por exemplo. Porque a gente tem que levar algumas coisas em consideração, tá? Primeiro, vamos falar aqui dos pontos positivos dessa estratégia, que é gratuito na maioria das vezes, quando o hotel oferece o serviço, claro. É prático e cômodo, sim, mas a grande questão é que ele funciona muito bem nos hotéis dos parques, no hotel do Universal, no hotel da Disney e nos hotéis parceiros da Disney. Então a Disney também tem hotéis parceiros, que ficam ali na região da Disney Springs, por exemplo, que também tem um transporte muito eficiente para os parques. Mas o que você tem que lembrar? Algumas coisas. O transporte da Universal funciona para quando você está hospedado na Universal e vai fazer os parques da Universal. O transporte Disney e parceiros Disney, né, funciona bem quando você está hospedado nesses hotéis e vai fazer os parques Disney. Então, uma coisa, outra coisa, tá? E aí, o que acontece? Para os hotéis que são fora do complexo, são hotéis que são hotéis normais, né? Fora da Disney, fora da Universal, os hotéis normais ali, eles geralmente têm horários muito ruins de shuttle. Então, eles têm ali pouquíssimas opções de horários por dia. Às vezes ele sai muito tarde, às vezes ele volta muito cedo. Então, você olhou os horários ali e fala, não dá, eu quero chegar cedo no parque, o shuttle tá saindo muito tarde, eu quero voltar tarde no parque, o shuttle tá voltando muito cedo. E aí, se você não pesquisa isso antes, você só descobre isso depois, você foi lá achando que ia usar o transporte do hotel e no final das contas você não vai conseguir utilizar. Ou se o shuttle é compartilhado com outros hotéis, por exemplo, pode ficar muito cheio, pode ter muitas paradas, pode ser um trajeto extremamente longo e demorado, né? Ineficiente. E, como eu falei, nos hotéis fora do complexo, eles costumam ser, sim, bem ineficientes e costuma, sim, ter bem poucas opções de horários. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pesquisar, se você vai ficar em hotéis fora dos complexos dos parques, você tem que pesquisar antes quais os horários dos shuttles, como que eles funcionam, entre em contato com o hotel, vê isso antes, para você não chegar lá e se lascar. Porque o que eu já vi acontecer bastante? A pessoa se programa lá para utilizar o transporte gratuito do hotel, mas só quando ela chega lá, que ela vê que os horários são péssimos e que ela não vai conseguir utilizar. E aí ela não alugou o carro, porque ela achou que ela ia utilizar o transporte do hotel. Aí ela acaba utilizando o Lyft, que é o concorrente do Uber, ou o Uber todos os dias e sem planejamento, e gastando muito mais, às vezes, do que se ela tivesse alugado um carro, por exemplo. Então, você precisa fazer a sua pesquisa antes de tomar essa decisão, porque a pior coisa é a gente chegar lá de desavisado e ter um custo mais alto do que a gente estava ali se planejando no nosso orçamento. Então, quando a gente faz essa pesquisa antes, a gente já consegue entender se vai dar para usar, se não vai dar para usar, se o hotel tem um horário bom de transporte gratuito, se não tem, se dá para a gente combinar o transporte do hotel com Uber e fazer ali um meio a meio e ficar um valor legal para a gente, se dá para usar o transporte público, enfim, a gente consegue se planejar com antecedência para não ter essas surpresas desagradáveis no meio da viagem, né? Que é o que a gente não quer, tá? Então, é isso, né? Esses eram os sub-erros daquele item de transporte que eu falei. E aí, uma boa notícia é que se você pretende ir para o Parque Busch Gardens, aquele que tem um monte de montanha-russa, que os aventureiros adoram, eles têm um transporte gratuito de Orlando até Tampa. Então, Tampa é a cidade onde fica o parque, tá? Fica mais ou menos, para quem não sabe, fica mais ou menos 1 hora de Orlando. E eles têm esse transporte gratuito. Então, você economiza ainda gasolina e estacionamento. Mesmo quem tá de carro, às vezes, gosta de usar esse transporte, porque você economiza com gasolina e estacionamento, né? Não precisa nem dirigir. Quem gosta de dirigir, quem não gosta de dirigir, é uma mão na roda. E qualquer pessoa que tem o ingresso do parque tem direito a utilizar esse transporte sem custo. Então, tem o ingresso do parque e você já é elegível, tá? Só que você tem que agendar antes no site oficial. Faz o agendamento ali, até para eles terem um controle, né? De, enfim, número de pessoas ali e tal.
você faz o agendamento, vê os locais que ele passa ali em Orlando para você se programar, ver o que está perto do seu hotel e tudo mais. Tem, né, tem vários locais ali de retirada que eles fazem. E aí você faz o agendamento e pronto, já tem um transporte gratuito garantido ali para o Busch Gardens, tá? Eu amei o Busch Gardens, ele é ótimo para os aventureiros, né? Quem curte montanha-russa é um prato cheio mesmo. Então vamos lá, gente. A gente está no quinto erro. A gente tem que correr com esses erros, né? Para essa aula não ficar gigante, senão vocês vão fugir aqui antes da gente chegar no último erro. Então, ó, quinto erro, ingressos antecipados, tá? Muita gente acha que precisa comprar os ingressos com muita antecedência para economizar, para já começar a ir pagando e acha que é a melhor coisa a ser feita, mas quem respondeu errado aí, acertou. Porque não é. Não é, porém, tem exceções, né? E quais são essas exceções? Os ingressos de festas especiais. Então, ingresso de Natal da Disney, ingresso do Halloween da Disney, principalmente os da Disney, tá? Principalmente os da Disney, eles esgotam com muita frequência. Então, se você quer ir na festa de Natal da Disney, se você quer ir na festa de Halloween da Disney, você compra assim que você souber a data que você vai, a data que você quer ir ali na festa, já vai e compra o ingresso, porque eles esgotam. Outra exceção, os ingressos gringos, aqueles que eu sempre falo, que oferecem 14 dias de parque Disney ilimitado, com o Parque Hopper, que é você visitar mais de um parque no mesmo dia, com o parque aquático incluso, com o Memory Maker gratuito e outras coisas mais. Esse tipo de ingresso, ele não costuma ter muitas, né, variações de preço ao longo do ano, enfim, mesmo que você compre com muita antecedência, não costuma fazer muita diferença. Então, se você quiser já comprar, é para já garantir, já ir pagando. Às vezes você consegue até uma oferta de Magic Band gratuita com esse ingresso, né? Se aparecer essa oferta, você já aproveita e já compra. 14 dias ilimitado Disney, sim, Felipe. Não é só Universal, não. Tem esse ingresso, que eu chamo de ingresso gringo. Ou outra exceção aqui, que são as ofertas de combos promocionais que a gente faz de tempos em tempos nas nossas lojas a preço de custo, né? Como eu comentei brevemente com vocês das nossas lojas a preço de custo, de vez em quando a gente faz ofertas de combos promocionais. E aí fica um valor muito bom, né? Fica muito, muito, muito interessante. E aí, quando tem essas ofertas, aí vale a pena aproveitar, mesmo que seja com um pouco mais de antecedência, tá? Então, essas são as exceções, né? E por que comprar com muita antecedência não é legal? Porque pode fazer você perder ofertas que não aparecem com muita antecedência. Então, por exemplo, a gente tem essa oferta da Disney de 2 dias gratuitos, né? Então, na compra de 4 dias ou mais de parque, você ganha 2. Então, 4 dias se transformam em 6, por exemplo. 5 dias se transformam em 7. Então, olha que opção legal de você ter 2 dias a mais, sem precisar pagar mais por isso. E aí, se você comprou com muita antecedência, antes dessa promoção entrar em vigor, antes da Disney lançar, divulgar essa promoção, o que você fez? Você se lascou e perdeu essa promoção de dias a mais. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, se a gente pegar o ingresso promocional, que é esse aqui, de 6 dias, mais com os 2 gratuitos, a gente tem $526. Se eu fosse comprar o ingresso de 6 dias, né, então sem opção de dias gratuitos, eu teria 612, tá? Então só aí já deu uma economia de R$ 480 por pessoa. E isso eu tô pegando aqui os valores direto mesmo do site da Disney, tá? Eu nem fui muito a fundo para fazer pesquisa nos demais sites, nas nossas lojas a preço de custo, porque talvez essa economia fosse maior ainda, tá? Então, por isso que eu não gosto de. Por isso que eu não recomendo, inclusive, que as pessoas comprem com muita antecedência, exceto, né, aquelas exceções que a gente já falou, mas, via de regra, você pode perder aí promoções que não são divulgadas com muita antecedência. Aí você vai atrás de cancelar, aí você vai atrás de trocar, e dá toda aquela dor de cabeça que a gente quer evitar, tá? Mais um erro aqui de ingressos, que é na escolha das datas, tá? Então, você precisa prestar atenção nas datas que você vai escolher para visitar. E eu não tô falando aqui da época do ano, não tô falando aqui do mês, não tô falando, não. Tô falando da data de utilização dos ingressos, tá? Então, vamos aqui para um exemplo do ingresso de 2 dias da Universal Park de Parque, tá? 2 dias, né? Ingresso bem simplesinho ali da Universal. E vamos supor que eu quero visitar aqui os parques no dia 16 e 17 de setembro, tá? Eu tô me planejando para visitar os parques nesse dia. Dia 16 um, dia 17 outro. E vou no trem do Harry Potter também, então por isso que eu quero o ingresso Parque to Parque, que é aquele que dá direito a visitar os 2 parques no mesmo dia e andar no trem do Harry Potter. O que as pessoas normalmente fazem, né? Quando elas já têm uma data desejada da visita em mente. Então, dia 16, eu quero ir no dia 16. O que as pessoas normalmente fazem? Elas vão lá no site, clicam aqui no dia 16
e falam, beleza, esse é o preço do ingresso, $322, vai lá e compra. Mas presta atenção na janela de utilização do ingresso. Por exemplo, eu selecionei aqui o dia 16. Ele já me mostrou aqui no site oficial mesmo, ele já me mostrou que eu tenho do dia 16 até o dia 20 para utilizar esses 2 dias de parque. Eu não preciso utilizar no dia 16, eu posso utilizar em qualquer 2 dias dentro dessa janela de validade do meu ingresso. Então, olha só a diferença que dá se eu selecionar aqui o dia 13. Porque lembra que eu quero ir no parque dia 16 e 17. Então, eu escolhendo aqui o dia 13, eu tenho direito de ir no parque dia 16 e dia 17 e olha a diferença do valor do ingresso. De 322 foi para 274. Só brincando com a janela de utilização do ingresso para pegar o dia mais favorável dentro das datas que eu quero ir. Então já deu uma puta diferença aqui no valor. Vou até voltar aqui porque a gente não terminou esse assunto. Já deu uma puta diferença de valor só brincando com a janela de validade do ingresso, né? Então tem que ficar muito atento com a janela de validade. E qual que é a janela de validade do meu ingresso? Eu já vi que tem umas perguntas sobre isso. Vai depender do tipo de ingresso, da quantidade de dias. Então, 2 dias tem uma janela um pouco menor do que um ingresso de 3 dias, de 4 dias. Mas isso você consegue ver as informações mesmo nos sites oficiais, enfim. Você não vai ter muito problema para conseguir esse tipo de informação, tá? Erro número 7, vamos lá. Guiamento é obrigatório? Né? O mito do guiamento. Eu sempre brinco com as pessoas para elas não acreditarem no mito do guiamento, que é uma coisa que está muito em alta ultimamente. Não sei que boom que foi que deu desse terrorismo do guiamento, gente. Você tem que entender que ele não é obrigatório. Ele é uma comodidade, mas ele não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Inclusive, eu falo sobre isso frequentemente no Instagram. E é impressionante o tanto de gente que até perde o sono por causa dessa questão do guiamento. Tá? O guiamento, para quem não sabe, é um serviço, né? Eu vi que algumas pessoas falam o que é esse guiamento. É um serviço que as pessoas fazem, né? Os guias, por exemplo, que eles teoricamente, eles te guiam no parque e fazem o agendamento dos fura-filas para você. Mas o que eu mais vejo, gente, é gente sendo guiada por um profissional inexperiente, é gente prestando serviço meia boca. Olha, é cada história de terror que eu vejo que eu nem vou contar aqui, porque senão a gente não vai terminar essa aula. Mas o que você precisa saber? Muitas pessoas te vendem medo para te cobrar mais caro nesse serviço. Ele não é obrigatório, ele é opcional, caso você queira uma comodidade a mais no seu dia. Mas assim, não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. Com uma horinha que você parar para aprender ali como funcionam os parques, como funciona o sistema de fura-filas da Disney, como que navega ali no aplicativo, você consegue fazer tudo sozinha. Eu tenho milhares de mensagens que comprovam isso, tá? Não sou eu falando só da minha cabeça experiente de viajante. Depois você entra lá no meu Instagram, vai lá no destaque que chama Fura Filas, que você vai ver, tá? Que você vai ver que não sou eu falando isso. Ou se você quiser, de fato, contratar alguém, se você quiser ter essa comodidade, eu vou te falar para você pesquisar muito, muito, porque não é normal você pagar em R$ 1.000 ou mais por dia de parque, tá, gente? Pelo amor de Deus, não pague isso. Por exemplo, os nossos parceiros, eles cobram a partir de R$ 400 por grupo e por dia de parque. Então, não aceita esses orçamentos de milhares de reais por dia ou mais, porque eu já vi uns orçamentos que vocês não têm noção, tá? Vocês não têm noção. Bom, vamos continuar. A gente já tá no erro 8, acho que a gente vai conseguir terminar tudo a tempo. Ó, erro 8, reservas concorridas. Sabe aquelas refeições com personagens, com princesas que todo mundo quer? Ou o Bibi de Bob de Boutique, que é aquela experiência de transformação de princesa, o dia de princesa que tem no parque. Então, essas refeições, essas experiências, elas são sim muito concorridas, tá? Você consegue reservar com 60 dias de antecedência, tá? Só que mesmo assim, pode ser que você não consiga a reserva para o dia e horário que você quer. Pode ser. Principalmente nessas experiências ou refeições muito, muito, muito concorridas, é comum a gente tentar lá mesmo com maior antecedência possível e não conseguir. E aí, o que eu vou falar para você fazer, criatura? Utilizar ferramentas como o Mouse Watcher, tá? Tem várias ferramentas, várias, várias, várias. Estou trazendo aqui alguns exemplos para vocês de ferramentas que eu uso. Uma delas é o Mouse Watcher. Ele cria alertas para você no sistema e você é avisado quando surge uma vaga para o dia ou para a experiência que você quer. Então, você coloca lá o que você quer, o dia que você quer, o horário que você quer, qual a experiência que você quer e ele te avisa, tá? Tem várias ferramentas, inclusive eu tenho até uma lista de todas que dão, tem algumas que são gratuitas, tem algumas que são pagas, e tem algumas que, inclusive, elas fazem o agendamento por você.
E você só paga se eles conseguirem agendar. Então, tipo, você põe lá, cria lá o alerta. E na verdade nem é um alerta, né? Porque essas ferramentas que fazem o agendamento, elas vão agendar para você. Então você nem tem que se preocupar em ficar ligado lá, em receber alerta por e-mail, por SMS, seja lá onde for. Eles fazem o agendamento para você e você só paga se eles conseguirem agendar. Então, bem legal. Tem várias ferramentas que fazem isso. Então, caso você não consiga ir a sua reserva que você quer para a experiência ou para a refeição que você quer de primeira, eu recomendo você utilizar, mas a dica aqui para usar essas ferramentas é deixa para utilizar mais perto da data da sua viagem, tá? Não adianta fazer com muita antecedência, porque não vão aparecer tantas vagas novas com muita antecedência e vai, se for um serviço pago, por exemplo, ele vai ficar mais caro se você criar com muita antecedência. Então, deixa ficar mais perto da sua viagem, tá? E, inclusive, outra dica aqui é que muitas vezes, um dia antes, assim, do dia que você quer, começam a, né, as pessoas começam a cancelar as reservas, porque, enfim, elas não querem pagar a multa, elas desistiram, não querem mais, né, aquela reserva, e aí elas cancelam. E aí começa a aparecer mais disponibilidade. Então, se você, por acaso, não criar o alerta, fique de olho ali, um dia antes da data que você quer, fica de olho lá no aplicativo da Disney para ver se surgiram mais vagas para aquela, né, experiência que você quer, tá? Erro número 9. Meu Deus, acho que a gente vai conseguir falar tudo no tempo que a gente tem. Erro número 9. Cupons e brinde, gente. Não aproveitar os itens gratuitos que você pode ter acesso, os descontos, é um erro colossal, é um erro gigantesco. Você tem que se lembrar de sempre, sempre, sempre procurar cupons por onde você passar, porque os americanos são os loucos do cupons. Tem cupom para tudo quanto é coisa. E tem cupom até nas notinhas fiscais das coisas que você comprar. Por exemplo, nesse meu exemplo aqui do Dunkin' Donuts, que eu adoro, eu comprei lá um café. E aí, na minha notinha fiscal, estava escrito que se eu entrasse naquele site que estava ali e preenchesse uma pesquisa, em 3 dias eu ganharia um donut gratuito na minha próxima visita. Por exemplo, aqui no McDonald's também, na notinha do Mac, se eu respondesse uma pesquisa em até 7 dias, eu ganharia um sanduíche grátis. Então, ou seja, fui lá, comprei um café por $1 e pouquinho. Lá dentro do restaurante mesmo eu respondi a pesquisa. Na hora eu já faço ali uma nova compra, ganhando um sanduíche a mais de graça. Então, assim, é. E aí, nesse sanduíche a mais de graça que você ganhar, que você comprar, vai vir outra notinha. Aí você responde outra pesquisa, aí você ganha outro sanduíche. Aí fica um looping infinito de coisas gratuitas e de itens gratuitos para você conseguir, tá? Isso é muito, muito, muito comum, principalmente em redes de fast food. Mais um exemplo aqui. Tem o restaurante Freddy's Frozen Custard and Steak Burgers, é muito gostoso, inclusive. Gosto muito do sanduíche de lá. Ele fica na frente do Outlet Premium da Vineland, que é um outlet que, enfim, a maioria de nós visita em uma viagem por Orlando. E aí, no caso dele, só para você se cadastrar no aplicativo do Freddy's, você já ganha um sanduíche de graça. Já ganha. Não precisa nem comprar nada, não precisa preencher pesquisa. É só se cadastrar que você ganha. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem muitos cupons e muitos itens gratuitos nas notinhas fiscais, nos aplicativos, se cadastrando para se tornar membro ali, fidelidade da rede de fast food, da loja, de qualquer coisa que você, enfim, tiver interesse. Mas com alimentação, isso é ainda mais comum e tem ainda mais opções. Então, não deixe de baixar os aplicativos das redes de restaurante que você gosta, se cadastrar no site, pesquisar antes da sua viagem, para você já ir preparado e não esquece de preencher as pesquisas das notinhas para você também ganhar mais benefícios, tá? E agora chegamos no último erro que eu queria falar na aula de hoje, que claro que não é o último erro existente, mas é o último erro que a gente vai abordar aqui nessa aula aqui, são os gift cards com cashback. Então, não aproveitar os gift cards com cashback do Banco Inter é um belo desperdício de dinheiro. Por exemplo, olha esse exemplo aqui da Gabriele, que só de cashback foram mais de R$ 1.500 na viagem dela. Só de cashback foram mais de R$ 1.500. Então, olha o tanto que você pode conseguir de dinheiro de volta com os cashbacks aqui dos gift cards do Banco Inter. Eles são, sim, da conta global do Banco Inter. Então, você precisa abrir uma conta no Banco Inter. Depois que você abre, é conta digital, tá, gente? Não tem custo de manutenção, não tem nada. Você abre a sua conta lá no Banco Inter. Abriu a conta? Tem a opção lá de você solicitar a conta global. Você vai e solicita a conta global. Quando for aprovada a sua conta global, que você pode comprar dólar, enfim, fazer as operações de câmbio, você vai ter acesso aos gift cards em dólar.
para você utilizar na sua viagem, como nesses exemplos aqui da imagem, tá? Olha o tanto de cashback que a gente pode conseguir, principalmente quando tem essas ofertas aí de cashback turbinado. Então você pode conseguir milhares de reais de cashback. E aí como que funciona o cashback? Você compra o gift card, supor, vou comprar esse aqui, do Bubba Gump de 37% de cashback. Então você seleciona um valor que você quer colocar no gift card, no gift card. Você colocou lá $50. Você faz tudo isso pelo app do próprio Inter, tá? E aí, o valor do cashback, ele já cai direto na sua conta do Inter. Então, vai cair em dólar na sua conta global do Banco Inter. Não vai para o gift card, tá? Ele vai para sua conta para você utilizar como você quiser. Utilizar para comprar outro gift card, utilizar durante a sua viagem para fazer compras, enfim, para o que você quiser. Tá? Então, com essa conta, você tem acesso a muitas opções de gift cards para usar na sua viagem. Muitas, muitas, como a gente viu aqui, o exemplo de até de R$ 1.500, né? Só de cashback. Então, assim, uma opção bizarra de facilidade de dinheiro que você pode conseguir. Porque, né, quando você olhar lá no Banco Inter, você vai ver que tem centenas de opções, não só de alimentação, mas de lojas, de vários lugares que com certeza você iria. Tem Apple, tem Walmart, tem Adidas, tem Nike, tem Marshalls, tem TJ Maxx, enfim, tem muita coisa, gente, muita coisa. Eu já cheguei a comprar gift card na fila, lá na fila da Marshalls, estava na fila, olhei e vi que estava com gift card de cashback bom na fila mesmo. Eu já fiz uma conta rápida de conteúdo da minha compra e já comprei lá na hora e usei na hora. Ele sai ali, fica disponível para você utilizar na hora praticamente. Então é muito, muito bom, muito prático para você utilizar na sua viagem. Então, se a gente recapitular esses erros, né, inclusive se você evitar esses erros, você já sai na frente ali de mais de 90% do viajante, porque a gente economizou ali mais de quase R$ 700 na passagem aérea, como a gente viu no exemplo, mais de R$ 5.000 nas hospedagens da Disney, inclusive muito mais, né? Muito mais, dependendo do hotel que você escolhe, da estadia que você escolhe. Mais de R$ 1.000 a menos no aluguel de carro, economia em ingressos Disney, economia em ingresso Universal, né? As reservas aí nas experiências concorridas, economia com alimentação, conseguindo os itens gratuitos, preenchendo as pesquisas, conseguindo cashback em dólar. Então, olha só o tanto de economia que você pode ter só evitando esses erros. Mas pode ser que você queira economizar mais, como é o meu caso, né? Eu não me contento em economizar pouco, já que é para economizar, eu quero economizar de verdade. Que é aquilo que eu falei para vocês. Eu não gosto, aliás, eu não suporto pagar mais em algo que poderia ter custado menos. Tá? Então, para quem está querendo economizar de verdade, para quem quer economizar de R$ 2.000 a R$ 9.000 por pessoa, vocês têm que conhecer a Bíblia da Economia de Orlando. Tá? A Bíblia da Economia de Orlando é o meu curso completo de Orlando, que fala de planejamento, economia e organização de uma viagem para Disney. E quando, assim, eu já vou falar um pouquinho mais do que tem na Bíblia, mas acredite, o custo para você se tornar um aluno é irrisório, tá? É simbólico, perto de tudo que ela oferece, e a gente vai falar aqui um pouquinho agora, tá? Então, na Bíblia, a gente fala de passagens, a gente fala de hospedagem, de transporte, de alimentação, de compras, de parques. A gente fala de cruzeiros, a gente tem os calendários de lotação, a gente fala tudo sobre os fura-filas, a gente tem os nossos parceiros, como eu falei, a gente tem cupons de desconto, a gente tem um aplicativo que faz os agendamentos dos fura-filas para você, a gente tem as nossas lojas a preço de custo, como eu já comentei com vocês, a gente tem as nossas ferramentas de planejamento, tem os resumos de cada módulo do curso, tem o robozinho, que é treinado com todo o conteúdo do curso para te ajudar, para você que está sem tempo, que precisa tirar dúvida rápido ali. A gente tem, claro, nosso suporte 1 a 1. Se você tem dúvida, a gente vai te responder individualmente. Enfim, a gente vai pegar na sua mão para você conseguir planejar e economizar na sua viagem de verdade, tá? E olha esses exemplos aqui de economia. A Fê, que falou que economizou ali em torno de R$ 5.000 entre parques, dicas de restaurante e aluguel de carro. Então, ela já tinha hospedagem e passagem compradas quando ela se inscreveu no curso. E mesmo no que faltava, que eram os parques, os restaurantes, o aluguel de carro, a economia dela ficou em torno de R$ 5.000. A Bárbara que economizou mais de R$ 2.000 com aluguel de casa, carro e compra dos ingressos. Então, mais de R$ 2.000 em 2 pessoas. A Érica, que economizou mais de 5.000 no aéreo. Gente, 5.000 no aéreo. Olha o que eu te falei de passagens aéreas. Você economiza 5.000 só no aéreo, quanto que você não vai economizar com o restante do conteúdo do curso? Igual falou a Juliana. Já economizou tanto que o curso já se pagou várias vezes. E se paga mesmo, várias e várias vezes. A Valentina, que economizou R$ 1.500 com ingresso e aluguel de carro. Então, R$ 1.500. Gente, vocês vão ver que isso paga o valor do curso inúmeras vezes, tá? Inúmeras. O Pinheiro, que fala que comprou e usou muito todos os itens, inclusive nas compras dos ingressos.
André, você tornou minha viagem sensacional. E é isso que eu quero fazer. Eu quero tornar a viagem de cada um de vocês a melhor possível e com o melhor custo-benefício. Igual da Jalila, que economizou só com passagem aérea R$ 2.800. E nem teve a ver com milha, tá? E olha só, Luciara, vai ficar num hotel de luxo da Disney pela metade do preço, que nem eu falei pra vocês. Comprou os ingressos na lojinha pegando adulto pelo preço de criança, então uma das ofertas que a gente fez lá nas lojas a preço de custo, ainda ganhou US$ 75 de gift card da Disney. Eu poderia ficar aqui te dando centenas de milhares de exemplos de economia, mas o que eu quero que você entenda é: sempre é possível ir economizar. E se você está pronto para ter esse tipo de economia, se você está pronto para consumir o conteúdo do curso, pedir nossa ajuda e colocar tudo que você aprender em prática, você está pronto para economizar de R$ 2.000 a R$ 9.000 na sua viagem. E se você está se perguntando quanto que custa a Bíblia de Economia, ela custa apenas R$ 215. É um pagamento único que você paga uma vez só e acabou. Você pode pagar à vista com desconto ou parcelado no cartão de crédito. E aí você vai ter acesso a tudo isso, a todos os bônus do material, a todas as atualizações do curso durante o seu período de acesso. Então, mudou alguma coisa, atualizou alguma coisa, você vai ter acesso a tudo novo e atualizado sempre, independente de quando for a sua viagem. E você vai ter o nosso suporte, que vale muito, porque você vai ter o suporte 1 a 1, uma resposta individualizada e personalizada de um humano de verdade, tá? Então, o valor é simbólico perto de tudo que você vai ter direito. E eu quero muito te ver na nossa área de membros. Eu quero muito que você seja um economizador. Então, torne-se um economizador hoje mesmo. E estamos aqui com um minutinho, né? Porque eu prometi que essa aula ia durar 1 hora. E falta um minutinho para terminar essa aula, então eu vou responder algumas dúvidas aqui nesse um minutinho, tá? Então vamos lá. Andressa, a Bíblia é em texto ou em vídeo? Ó, na Bíblia, a gente tem na verdade, a gente tem 3 formas de consumir o conteúdo, tá? A gente tem a apostila completa da Bíblia. Então, quem prefere ler, baixa a apostila completa que tem tudo lá. Pode ir lendo no seu tempo, enfim, da maneira que preferir. A gente tem as videoaulas, então eu gosto muito, né, das videoaulas. Eu acho que elas são bem mais didáticas e bem mais visuais, né, para quem é mais visual. Então a gente tem todo o conteúdo em vídeo dividido por módulos. Então cada módulo ali tem o seu teminha separadinho, bonitinho. Cada aula tem o seu tema específico, então você pode assistir as que, né, você estiver precisando mais do assunto que, enfim, você quiser aprender primeiro, você vai onde te interessa, você já reservou alguma coisa, talvez você não precise assistir alguma aula naquele momento, mas eu recomendo que você assista depois, porque, por exemplo, a gente já viu que muitas das coisas que a gente vê aqui para transporte, para hospedagem, para passagem, a gente pode usar para viagens para outros lugares e não Orlando. Então, talvez você já esteja com algumas coisas reservadas para essa viagem, mas lembre que sempre tem as próximas viagens, tá? E aí, a terceira forma de consumir o conteúdo da Bíblia são os resumos. A gente tem os resumos de cada um dos módulos em formato de mapa mental, e lá, nesses resumos, tem os principais temas, os principais pontos ali, bem detalhados também, mas de uma forma um pouco mais resumida, um pouco mais direto ao ponto, com links úteis que você precisa. Então, é uma ótima forma para quem não tem tempo para nada, ou para quem precisa dar aquela revisada ali. Ah, quero dar uma revisada ali antes da viagem, a viagem está chegando, quero só dar uma revisada no módulo tal, no módulo X, no módulo Y, quero ver. Ou quero ver só aquela coisinha ali que eu vi sobre transporte, mas não lembro direito que aula foi, não lembro direito onde estava na apostila. Vai lá no resumo, que é um jeito bem fácil de você encontrar as informações. Então, essas são as 3 principais formas de consumir o conteúdo da Bíblia. Mas a gente também, como eu falei, tem o robozinho, né, o assistente do Mickey, que é o nosso robozinho, que também foi treinado com todo o conteúdo para te ajudar a tirar as dúvidas dali, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Então, não tem mais desculpa mesmo. E para não passar muito do tempo, eu vou encerrar essa aula por aqui. Quero agradecer muito todos que ficaram comigo até agora, me ouviram falar aqui por mais de 1 hora. Muito obrigada. Se ainda não segue o perfil, segue lá, Orlando Econômico, Orlando Underline Econômico. Me manda um oi lá, vou adorar conversar um pouquinho mais com você sobre esse tema que eu gosto tanto, que é falar de viagem, falar de Disney, falar de economia. Um beijo e até a próxima.